Estúdio de volta e nós vamos direto ao vivo ouvir o vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, que está em exercício no lugar de Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir. Senador, a sessão do Congresso para votar, por exemplo, tentar derrubar os vetos do ex-presidente Bolsonaro em relação à Lei de Segurança Nacional, quando que isso deve ser? Vocês já conversaram sobre isso, essa possibilidade de derrubar esses vetos? Não conversamos, mas é propósito, antes mesmo da conclusão e início do período de recesso, já era não apenas intenção, mas a disposição para que nós enfrentássemos e apreciássemos os vetos apostos pelo presidente Bolsonaro. É evidente que essas novas missões estão sob a responsabilidade dos líderes do novo governo. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, o senador Jacques Wagner, deputado José Guimarães, que doravante tratarão com os respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que nós marquemos a apreciação desses vetos. Senador, os senhores discutiram a questão do decreto legislativo. Será votado hoje ou fica para amanhã? E uma outra coisa a gente teve o decreto legislativo, ele prevê intervenção apenas na área de segurança, mas a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, afasta o governador do Distrito Federal. Os senhores chegaram a analisar essa situação? Não, nós nos ateremos àquilo que é dever constitucional, apreciar o PDL apresentado pelo Executivo no tocante à intervenção na área de segurança. O presidente Rodrigo Pacheco chegará e é ele que vai definir. Não será hoje, até porque nós estaremos concluindo a liberação do nosso espaço e haveremos de fazer a nossa reunião, a nossa sessão no plenário do Senado Federal, até para uma demonstração, uma sinalização, ter um simbolismo de que esses atos ou ainda ouse existir, não impedirão que esta casa, que o parlamento como um todo funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então vamos fazer a nossa reunião semipresencial. É evidente que muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras estão já providenciando a vinda para que aqui estejam. Não todos, aqueles que não puderem, participarão remotamente. Será uma reunião semipresencial, a data a ser definida pelo presidente Rodrigo Pacheco, muito provavelmente amanhã. Ele falou sobre o modo operante, né? Senhor presidente, aí mandou finalizar. Antes da invasão, com informações de inteligência sobre o que poderia acontecer, e o senhor poderia confirmar que pediu auxílio ao governo do Distrito Federal para reforçar essa segurança em todo o parlamento? Sim, eu fui instado na manhã de ontem, por volta das 7h30, 8 horas, pelo nosso chefe do departamento, o diretor-geral da Polícia Legislativa, que dizia da sua apreensão, preocupação por força daquilo que já se prenunciava, presença numerosa de manifestantes. E ele me pedia, já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, lhe pedia para que eu entrasse em contato, em nome da instituição Senado Federal, com o presidente, com o governador Ibanez, me desculpem, e eu não consegui. Liguei, mas não tive resposta. Consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da Polícia Legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60. Se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes, seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle. Tomadas de providências como, por exemplo, bloqueios que não permitiriam acesso às sedes de poder, já tinham sido adotados. 4 horas depois, nós vimos exatamente o inverso.
os atos de vandalismo, os atos de depredação, os atos absurdos, ignóbeis, provocados por aqueles que foram, né, de forma deliberada e de forma planejada há alguns dias, que terminou se consumando da maneira mais inaceitável possível. Então, nós falamos e pedimos esse reforço. A Polícia Legislativa do Senado Federal já antevia a possibilidade iminente de atos dessa natureza. Camila Dual. Senador, só para complementar, quem exatamente deu essa resposta para o senhor? De que forma foi essa resposta? O secretário Gustavo Rocha me atendeu, é bom que nós registremos, respeitosamente, imediatamente ao nosso telefonema, mas foi dessa maneira que ele se dirigiu a mim, foi ao telefone, garantindo que tudo iria transcorrer perfeitamente bem. Mas houve alguma participação? Não, foi uma ligação do senador presidente em exercício ao secretário, que de imediato assim o disse, né, que tinha informações prestadas pela Força de Segurança local de que nada haveria de ocorrer, porque as providências previamente haviam sido adotadas. Não hei de imaginar que o secretário Gustavo Rocha desdiga esse momento que nós tivemos ao telefone. O senhor voltou a falar com ele depois de tudo que aconteceu? Voltei às 1h30 da tarde, às 13h30, quando o adjunto da Polícia Legislativa ligava atônito para mim, inclusive não conseguindo concluir o telefonema, porque foi exatamente no momento em que a turba invadia o Congresso Nacional. Liguei para ele e registrei em mensagem a lamentável, e não estou fazendo juízo temerário, a lamentável omissão por parte do governo do Distrito Federal. Senador, ele havia dito que teria bloqueios, então? Sim. Pela manhã ele falou isso? Pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, 9 horas. Thaisa da Polícia São Paulo. Pois não. Só complementando, então, queria saber se o senhor também foi procurado ou procurou, depois do ocorrido, o governador Ibanez Rocha. E se o senhor já tem alguma ideia do custo que vai ser reconstruir o que foi danificado aqui no Senado? Não, esse levantamento, esse inventário vai ser entregue hoje à tarde, às 16h30, pela doutora Ilana, que responde pela Diretoria-Geral da Casa. Vai ser apresentado tudo aquilo que foi registrado de danos causados ao Senado Federal. Ontem ainda, quando nós chegávamos, por volta das 2 da manhã, ontem não, portanto hoje, na companhia do senador líder Randolfo Rodrigues, fizemos questão, essa é a nossa responsabilidade, de visitar e de andar em todos os cômodos, em todos os ambientes, para verificarmos a dimensão, ou seja, a grandeza desses estragos e das consequências de atos de vândalos. Agora, o resultado final, custos, esse inventário será apresentado ao final da tarde de hoje. Pergunta sobre Ibanez, o senhor conseguiu falar com o Ibanez? Não falei, porque ao ter contato, manter contato e informar em detalhes o que estava ocorrendo com o presidente Rodrigo Pacheco, ele me disse que tinha mantido contato com o governador Ibanez Rocha. Então, esperemos, porque desse contato, ou teor desse contato, poderá, por ele, presidente Rodrigo Pacheco, ser traduzido e expresso a vocês. Senador, Yander, da Agência Estado. Bom, ouvimos aí então o pronunciamento do veneziano Vital do Rego, presidente do Congresso em exercício.